Na realidade, toda a minha vida de fotógrafo foi a minha vida. Não é que eu fui um fotojornalista, não é que eu fui um fotógrafo engajado, não é que eu fui um fotógrafo antropólogo, não é que eu fui um fotógrafo economista. Eu fotografei o que foi interessante para mim, o que me deu um grande prazer, o que me deu uma grande revolta, o que era inteiramente compatível com a minha maneira de pensar, com o meu código ético. Boa noite, você que acompanha a programação da TV Brasil Central. Estamos aqui nos estúdios da TV, onde o governador Ronaldo Caiado vai contar um pouco sobre os 100 dias do governo, não é mesmo, Isabela? Isso mesmo. Toda a conversa está sendo transmitida pelo canal 13.1 e também pelo Facebook da emissora, @TV Brasil Central. E a gente passa a palavra agora para a Marcela Freitas, que vai entrevistar o governador. Boa noite, Marcela. 100 dias de governo do governador Ronaldo Caiado. Todas as coisas que aconteceram até aqui, as ações, e nós estamos transmitindo essa entrevista pelo Facebook do governo de Goiás, na página do governador Ronaldo Caiado, pelas rádios Brasil Central AM e FM e pela TV Brasil Central. Então, se você quiser participar, é só entrar nas nossas páginas do Facebook, mandar uma perguntinha que Ronaldo Caiado irá respondê-los. Boa noite, governador. Boa noite, Marcela, boa noite a todos os telespectadores, a todos os seguidores aí da nossa rede. Uma alegria enorme em poder, após 100 dias de governo, prestar contas, mostrar o quanto nós conseguimos avançar e o quanto nós já superamos as dificuldades. Isso é que é importante. Goiás vai crescer junto a esse povo e vai superar essas suas adversidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui na live, pode ir mandando as perguntinhas, sugestões, dúvidas, o que vocês tiverem. Vamos assistir um vídeo institucional para ver o trabalho feito até aqui? Vamos lá. Nós, policiais militares, escolhemos a nossa profissão por vocação, mas o reconhecimento do atual governo foi essencial para a nossa motivação. A gente está tendo segurança o tempo todo, carro de polícia passando, viaturas paradas em determinados pontos. A gente tem um grupo onde a gente fala sobre assaltos e a gente tem percebido que tem diminuído bastante. Nesses 100 dias do novo governo, a gente tem perspectivas muito boas pelo trabalho que está sendo realizado, os projetos com relação às clínicas regionalizadas de especialidade, pela insistência dele de buscar recursos no governo federal. Por tudo isso, a gente tem perspectivas muito boas para os próximos 4 anos. É por aí, não vai ser feito em 3 meses, mas eu acredito que 4 anos ele vai fazer muita coisa assim pela saúde, pelas pessoas. Tem percebido mudanças na educação e, como sempre, toda mudança ela gera um desconforto, mas nós já podemos focar nos nossos objetivos, focar nessas mudanças e acreditar num futuro bem melhor para a nossa educação, a educação do estado que tanto amamos, Goiás. Eu sempre acreditei na mudança cultural no serviço público e nesses primeiros 100 dias de governo temos muitas evidências de que finalmente a profissionalização da gestão pública chegou a Goiás.
Bom, governador, a gente sabe que o senhor encontrou o Estado, né, numa situação tanto quanto crítica, 4 bilhões de dívidas, né? Mas também do outro lado existe uma população que também não pode esperar, né? Não é nem que não consegue, não pode esperar pelos serviços básicos, né? Saúde, segurança, educação. Mas com esse vídeo também a gente percebe que muita coisa já está sendo feita, né? Gente, é um momento especial. Sabem por quê? Porque todos vocês sabem do quanto eu lutei na minha vida para poder chegar ao governo do Estado. Então, tive a oportunidade, aí, com quase 60% dos votos, ganhar no primeiro turno. Mas vocês podem saber também que a realidade que nós encontramos no Estado é algo que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Porque Goiás é um estado rico, né? Um estado diferente, é um estado que tem uma capacidade de produção, tem um povo qualificado, enfim, é um estado diferenciado. De repente você recebeu o estado com mais de 4 bilhões em dívidas. Tá? E é uma coisa que é importante que a gente fale, para a pessoa entender. Aí falar, olha, o estado não tem agora o aval do Tesouro Nacional para tomar empréstimo. Então, às vezes a pessoa fica um pouco sem saber o que é isso. Sabe o que é? É o seguinte, o Estado de Goiás hoje é como um cidadão, tá certo? Que não tem CPF. O CPF dele foi cassado. Ele não tem hoje condições de abrir conta bancária, ele não tem condições de tirar um empréstimo, ele não tem condições de ter um cheque, de ter um cartão de crédito, nada. Então, esta é a situação de Goiás. Por quê? Por que Goiás foi rebaixado a este nível? Por um fato simples, porque Goiás descumpriu todas as normas impostas pela lei. Goiás passou a não ser bom devedor, não bom pagador, não voltou a quitar seus compromissos. O Estado passou a ser cada vez mais gastador. E com isso, minha gente, chegou essa situação toda. Mas vocês sabem que ao receber aquela situação toda, eu disse, olha, é o que a Marcela colocou. Não adianta, nós temos que trabalhar. Vocês estão vendo, eu estou indo a Brasília quase toda semana para buscar essa condição de recuperar Goiás poder voltar a ter CPF de novo, né? Como se fosse o cidadão, estou comparando aí com o cidadão. Goiás poder ter crédito de novo, né? Mas mesmo assim nós fomos trabalhando e vocês já sentiram o clima em 100 dias. Hoje nós estamos com 105 dias. 105 dias. Então, vocês já sentiram o clima. Não é mais aquilo. Vocês viram hoje a nossa polícia com os resultados, a nossa área da educação. Vamos falar sobre isso. Vamos falar todos os assuntos. Mas hoje o astral é outro. Por quê? Porque as pessoas sabem que o governo mostrando o extrato bancário do Estado, ou seja, a conta bancária. Com transparência, né? Transparência completa. Então, o que eu peço, e vocês sabem muito bem, é que cada vez nós possamos nos ajudar. Não existe governo que vá realizar tudo. Então, é importante que a gente esteja aqui para responder as perguntas, mas, ao mesmo tempo, é pedir também a participação de vocês. Toda a população do Estado engajado agora num sentimento de reconstruir o Estado de Goiás. Tudo aquilo que foi dilapidado, tudo aquilo que foi assaltado, que foi corrompido, nós temos que realmente poder fazer com que Goiás saia na frente e seja a maior referência neste momento da política nacional. Sobre isso que o senhor estava falando, né, na questão de transparência, também tem outras 3 bandeiras, né, que o senhor defende bastante. Saúde, segurança e a profissionalização da gestão pública. Vamos começar falando sobre saúde, que é a sua área, né, de profissão, atuação como médico. Vamos falar sobre a regionalização da saúde através dessas policlínicas que o senhor quer construir no estado, né? Serão 17 policlínicas ao longo dos 4 anos? Vocês sabem que esse assunto me faz brilhar os olhos, né? O nosso governo tem trabalhado no sentido a dar condições dignas de vida às pessoas que vivem no interior. Eu costumo repetir sempre, eu acho que isso tem que ficar bem marcado na cabeça das pessoas, para nós entendermos a gravidade do processo. Uma pessoa hoje que mora na região de Campos Belos, lá na divisa do Tocantins,
Esse cidadão, ele tem que andar 750 quilômetros para ter um leite de UTI. Se é que tem, vocês sabem. De repente, ele tem que andar 450 quilômetros para poder fazer uma hemodiálise, que é a pessoa que tem insuficiência renal crônica, e aí ele tem que ir de 2 a 2 dias fazer esse tratamento. Então vejam vocês o quanto a saúde foi deixada como de lado. Ora, os prefeitos de Goiás, os prefeitos dos municípios, de todos os municípios de Goiás, não recebiam dinheiro da saúde há 13 meses. Desde dezembro de 2017, nenhum prefeito mais recebeu a parcela da saúde. Nada, zero. E de repente, você não viu os prefeitos reivindicar aquilo que é direito deles. Ficou todo mundo calado assistindo, Aí a né? situação ainda foi ficando mais crítica, porque as estruturas dos municípios também foram fechando todas. E aí sobrecarregando Goiânia, aquele processo de deslocar todo mundo com ambulância. Mas o que é importante é que você vai ver o que o nosso governo vai construir. Vai ser algo assim que a pessoa vai se sentir orgulhosa de poder saber. Não, agora nós vamos instalar as policlínicas. Policlínica, minha gente, é toda uma organização numa região, nas regiões mais distantes. A primeira será na cidade de Posse. Nós vamos inaugurá-la, se Deus quiser, no mês de julho. Julho agora já? Julho agora. Veja bem, com toda essa crise, mas graças à nossa amizade com o ministro da Saúde, graças ao nosso trabalho, mostrando essa realidade do povo goiano, aí nós vamos conseguir instalar uma policlínica. Nós vamos ter lá 10 médicos especialistas, veja bem, 10 médicos especialistas. Nós vamos ter toda uma aparelhagem para poder fazer os exames nas mulheres, para saber se estão com problema de mama, ou se já tem instalado um câncer de mama, ou um câncer de colo de útero. Vamos fazer teste de esforço para as pessoas saberem a sua condição cardiológica, vascular. Vamos fazer também tomografias em lesões que sejam necessárias. Vamos avaliar a minha parte também, que é a parte ortopédica. Vamos fazer exame de oftalmológicos, vamos buscar o laboratório para que tenhamos ali a qualidade do exame. E uma coisa mais importante, nós vamos ter os laudos o mais rápido possível. Aqueles pacientes que podem ser tratados lá, ou cirurgias de um dia, nós vamos fazer ali na policlínica. Os casos mais graves, nós vamos então transferir para um hospital que tenha as condições de poder avançar no tratamento daquele paciente. Mas é aquilo que nós queremos instalar. A pessoa saber, olha, eu moro aqui, mas eu tenho condições amanhã de ter ali uma condição de ser tratada e fazer os exames da melhor qualidade, como se faz em qualquer clínica particular no país. É isso, é dar dignidade ao cidadão. Então, minha gente, eu como médico e como governador do estado, vocês imaginam aí a minha vontade de inaugurar isso logo, estar lá presente para mostrar aquela população esquecida do Nordeste goiano e ele poder se sentir orgulhoso. E também nós vamos inovar com uma coisa a mais. Eu quero ampliar, não sei se consigo isso no início de julho, mas eu quero também comprar alguns ônibus, micro-ônibus, tá certo? Para poder buscar lá o paciente, levá-lo lá na policlínica, ele ter hora marcada, a pessoa se sentir o que ele precisa de se sentir. A importância, não é? O Estado é para quê? É para enriquecer governador? Não. Estado não é para fazer malandragem nem corrupção. O Estado é para atender você, cidadão. Essa que é a função de Estado. E vocês podem saber que o dinheirinho tiver, eu vou investir na qualidade de vida das pessoas e principalmente na saúde, que afinal de contas, médico, e vocês me deram agora a condição de governador do Estado. Pois é, governador, e falando nisso, outro ponto para a saúde, né? Nós tivemos aqui a visita do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Ele veio na sexta-feira, né? Visitou o GOL, visitou o Hospital Materno Infantil e nos repassou uma quantia maravilhosa de 150 milhões, né? Para ser empregado aqui na nossa saúde pública. Vocês viram? No primeiro dia, no dia que eu tomei posse, eu fui avisado à noite,
tá certo? Que o materno infantil estava fechado, não tinha condições mais de atender, já não estava atendendo, e atender apenas crianças que estavam lá internadas. E que o Hugo também estava numa situação crítica. Às 11 horas da noite, no dia da minha posse, no dia 1º de janeiro, eu estava dentro do materno infantil. E ali, eu liguei ao ministro, e ele relatou isso na visita que ele fez aqui, dizendo que era 11 horas da noite, eu pensei que o Caiado estivesse me ligando para me cumprimentar pela posse como ministro da Saúde. Não, eu estava ligando para cobrar uma condição para nós não deixarmos o materno infantil fechar. Vocês não podem imaginar o que é aquilo ali, gente. E desde então foram muitas visitas, né? Muitas negociações, teve o leilão. Olha, vocês não sabem o que é aquilo. Aquilo corta o coração de qualquer pessoa que entra no materno infantil. Você lá tem crianças, para vocês terem uma ideia, que pesam menos de meio quilo. A maioria das crianças que estão ali na UTI são crianças graves, com peso às vezes menor do que 500 gramas. Você tem ali, tá certo? É crianças de tamanho de 25 centímetros. É o tamanho da criança. Você tem gestantes graves. Então, aquilo tudo em um hospital que o piso está todo arrebentado, em que as mães estão em locais os mais impróprios possíveis, mas nós conseguimos, em 102 dias, algo inédito no Brasil. Sabe por quê? Porque nós fizemos com que tivéssemos mais 55 leitos, 10 leitos de UTI e os outros de enfermagem. Mas num padrão que eu quero deixar claro para vocês, vai ser o padrão do nosso governo, com respeito. Ali você vai ver que a criança tem toda a aparelhagem, toda a condição da acompanhante ficar, como também, olha, vocês estão vendo ali, ó, não é? Olha lá, o leito, ali com toda a aparelhagem, a mais moderna que tem, tá certo? E a estrutura de UTI, todos os aparelhos e as condições necessárias. Na enfermaria, o mesmo tratamento, com espaço todo. Veja, lá já tem aquelas incubadoras que nós levamos a etapas anteriores. Enfim, nós vamos dar um tratamento para essas crianças, mas esse é um período ainda de transição, porque o nosso final de governo, vocês vão ver, vai ser um hospital materno-infantil construído em Goiânia para ser referência e, ao mesmo tempo, ser motivo de orgulho para as pessoas que precisam de usá-lo. Então, esse é que é a nossa meta, e este aí, a vinda do ministro, nos trouxe 100 milhões para investimentos, nós vamos fazer mais investimentos na área da saúde, e também trouxe em torno de 50, 60 milhões de reais na parte de custeio, ou seja, para garantir que a obra vai ficar aberta. Porque vocês já viram muitas coisas assim. Abriu-se o hospital, né? Vocês já viram muito. Aquele hospital de Uruaçu, eles já inauguraram ele 20 vezes. Até hoje, ele está longe de ser inaugurado. O hospital de Águas Lindas, já inauguraram outras tantas vezes, também está longe de ser inaugurado. Então é só aquela enganação e outdoor colocando coisas que não realizaram. Nós não. Nós abrimos os leitos no Hugo e, ao mesmo tempo, já pôde internar as crianças. Sabem por quê? Porque nós já tínhamos o dinheiro para custear as internações. Então, isso é que é importante. Já está funcionando desde sexta-feira. Então, para quem não viu, quem não acompanhou a visita do ministro aqui em Goiânia, né, na sexta-feira, vamos passar um videozinho que nós fizemos para vocês acompanharem, tudo certinho. Hoje, aumentamos em 50%, tá certo, as vagas de leitos e UTI do materno infantil. Então é um dia muito especial. São 45 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. O Estado do Goiás, o Ministério da Saúde, readquiriu a credibilidade necessária para que a gente aporte o recurso sabendo que vai chegar, que vai ser rápido. Nós fazemos essa gestão para o povo. Nós não podemos perder de vista a população. Acredito que vai beneficiar muitos pacientes, né? Vai desafogar esse sistema e vai deixar o materno com maior possibilidade de atuar da forma que ele merece atuar. É o momento que a gente mais precisa de um atendimento humanizado, bem assim, acolhedor, que é a hora do parto.
Olha só, governador, e por falar no Hospital Materno Infantil, tem aqui uma pergunta de um internauta, o Luiz Inácio Neto. Ele quer saber como o senhor vê a questão das OS na saúde. Bom, as OS, todas aquelas que estão cumprindo um contrato, nós somos obrigados a respeitar o contrato assinado. Agora, do caso específico, por exemplo, do HGG, né? O HGG teve a renegociação, acabou o contrato, e aí eu vou lhe dar a resposta do que foi que aconteceu com o HGG. Nós conseguimos fazer um contrato agora, onde a OS vai receber 3 milhões a menos por mês. Então, ela recebia 13 milhões, ela vai receber 10 milhões. Ela vai ter que atender 52% a mais de consultas do que atendia anteriormente. E ela vai ter que fazer 24% a mais de cirurgias de alta complexidade, como cirurgias cardíacas, transplante renais, transplante de fígado. Então, isto para mostrar o quanto nós estamos revendo todos os contratos, independente da UES, todos os contratos nós estamos revendo para buscar para condições compatíveis para que a gente possa diminuir gastos e melhorar a qualidade. Então, agora saindo um pouquinho da saúde, indo para a área social, tem aquele projeto do governo, o IMCF, né, Índice Multidimensional de Carência das Famílias, e Goiás foi o primeiro estado, né, pioneiro aí no Brasil a fazer esse levantamento mesmo, que foi feito pelo Instituto Mauro Borges, né, governador? Mas o que significa esse IMCF na prática e quais ações já estão sendo feitas? Na verdade, o que nós víamos em outros governos era sempre inaugurar um programa, né? Então vamos inventar o nome de mais um programa. E as pessoas falavam, poxa, mas e daí? O que nós fizemos foi algo realmente que hoje o Brasil todo está copiando de nós. Isso é motivo de orgulho, né? Porque nós instalamos em Goiás aquilo que se chama-se um índice multidimensional de carência das famílias goianas. Sabe o que é? Já existe o cadastro único do governo federal. E nós pegamos a metodologia de um projeto que é das Nações Unidas, que tem o reconhecimento internacional, e nós passamos a identificar as pessoas não só pela carência do que ela, só da carência financeira da família, mas nós passamos também, além da carência financeira, nós passamos a identificar outros pontos. Por exemplo, você sabe que em Goiás tem milhares e milhares de casas que não têm banheiro? Você já imaginou isso? Criar uma família sem ter na sua casa um banheiro. Essa é a situação que nós temos hoje em mais de 30 mil casas em Goiás. Por exemplo, não tem energia elétrica. São outras tantos milhares de casas. Não tem piso no chão. Não tem. Tem piso, chão batido. Não tem uma parede. É ali muito mais taipa. Aquela enchimento de barro junto àquelas esteios são colocados. Para vocês terem uma ideia, no Nordeste goiano está voltando a doença de Chagas, onde o barbeiro, aquele mosquito, ele fica alojado exatamente nessas paredes, aonde ali tem um espaço para ele se reproduzir, picando a criança, essa criança vai apresentar amanhã uma lesão cardíaca irreversível. Então, veja bem, o que é o índice multidimensional? É você medir a carência das pessoas, não só pela renda, mas é saber se a criança está na escola, saber se tem energia elétrica, saber se tem sanitário, saber se usa droga, saber se realmente ela tem uma renda mínima digna. Então nós identificamos todas essas pessoas no estado de Goiás. E nós vamos começar nas 10 cidades mais carentes do estado. Mas veja bem, nós vamos fazer com que não seja um cartão distribuído na mão de cabo eleitoral para escolher quem é que vai receber o cartão, não. Essas casas já estão localizadas. Então nós vamos chegar em Cavalcante e vamos na casa tal, na rua tal, no lugar tal, no setor rural, e ali nós vamos fazer ação específica para tirar aquela família dessa condição de carência absoluta.
E é isso que nós precisamos de fazer, resgatar a dignidade da pessoa. Para ela amanhã, se ela tem uma renda mínima, mas vive em condições subhumanas, ela não tem nem autoestima para poder melhorar de vida. Mas se você começa a melhorar a condição da casa dela, da condição dela ter ali o hábito de poder ter condições mínimas de higiene, de saúde, você sabe que aí ela vai cada vez mais querer melhorar a sua qualidade de vida, vai se deslocar para poder aprender, se alfabetizar, querer se profissionalizar, e é isso que nós vamos buscar em Goiás, e esse índice multidimensional vai fazer com que as pessoas carentes, sem ter vinculação política, veja bem, nas 10 primeiras cidades, Marcelo, eu só tive apoio de um prefeito. Então, se fosse opção política, né, eu procuraria outra cidade. Não, nós estamos procurando aquilo onde você tem o problema, independente se teve ou não apoio do prefeito ali no município. Então, gente, para quem não sabe, Índice Multidimensional de Carência das Famílias faz um levantamento de vários tópicos tentando identificar quais são essas carências. O trabalho foi feito em 10 cidades de Goiás, já foram identificadas. Cavalcante é a mais carente delas e é por lá que começarão, né, as atividades. A nossa primeira-dama, Gracinha Caiado, já esteve lá, já conheceu a realidade dessas famílias e as ações, então, começarão em seguida, né, governador? Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre segurança. Na segurança, nós tivemos dados muito bons. Tivemos a redução, olha aqui, de 11,38 em homicídios, menos 11,38 homicídios, menos 26,67 latrocínio, menos 58,32 roubos a pedestres, roubos de veículos também diminuíram, roubo em comércios, roubos de cargas, todos diminuíram, viu, governador? E isso realmente é aquilo que você fala, né, da força política, da força policial trabalhando junto, né, a integração da inteligência de todas as forças policiais. A polícia de Goiás é motivo de muito orgulho para mim como governador do estado. Como governador, eu sou o comandante em chefe das polícias. Olha, meus agradecimentos aí a todos os policiais, a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, os agentes penitenciários. De cada um eu tenho uma história. Você vê aí o que aconteceu em Minas Gerais, lá em Brumadinho. Os primeiros bombeiros a chegarem lá foi exatamente os bombeiros do estado de Goiás. E foram chamados de novo, mais 2 vezes, sabem por quê? Porque eram as pessoas mais preparadas. E nós temos aquilo que chama-se o binômio, que é exatamente o bombeiro militar e um cão adestrado, preparado para poder farejar. Isto, minha gente, é algo que mostrou a diferença do nosso pessoal em relação aos outros. Que numa situação como aquela, não adiantava vocês mesmo levar pessoas para lá. Nós levamos bombeiros qualificados e cachorros adestrados para poderem fazer a localização do lugar ali onde estavam os corpos. Nosso bombeiro, ele tem esse lado competente e tem um lado do lazer também. Vocês viram aí que nós promovemos um evento maravilhoso na Praça Cívica, onde lá eles estavam colocando lá tirolesa, todo tipo de brincadeira com as crianças, orientando os pais, alegrando também, onde eles chegam, é uma alegria, né, geral. Mas, além disso, a nossa Polícia Civil conseguiu desbaratar a maior quadrilha, não é de Goiás, não, era uma das maiores do país, que roubavam carros, montavam em cima de chassis, esquentar o chassis que eles leiloavam em outros lugares do Brasil, e até mesmo aqui, tá certo? E também desmontavam carros, que é o tal da família Bola, tinham todo o comando das operações. Veja bem, esta denúncia, ela durante os 20 últimos anos, várias denúncias foram feitas, nenhum processo foi adiante. No nosso governo,
Em menos de 100 dias, todos eles já estavam presos, 43 carros foram confiscados, mais de 200 milhões bloqueados, motores de caminhonetes, eles pegavam mais a caminhonete Toyota, tinham lá mais de 10 motores lá, enfim, veja bem a que ponto chegou. E a inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar, desbaratar essa quadrilha. Agora mesmo, eu vindo para cá, antes de chegar aqui, há poucos minutos, na vinda aqui da minha casa, eu recebo uma mensagem do secretário de Segurança Pública, tá certo? Onde na região de Jataí, já prenderam ali agora numa GO, mais 500 quilos de maconha. Nós já ultrapassamos muito, 10 toneladas, é maconha, cocaína, crack, é tudo que vocês podem imaginar, nós já prendemos. Mas a Polícia Militar, ela conseguiu resultados inéditos. Tanto é que eu costumo dizer que é a melhor polícia do país. Nós temos os nossos batalhões especializados, né? O Rotan, o Rota, o Giro, a parte da nossa polícia de fronteira. Agora, ontem mesmo, em Cristalina, desbarataram uma quadrilha que assaltava o setor rural. Nós temos hoje a nossa patrulha rural toda georreferenciada. Cidadão vai roubar no setor rural, basta um contato que nós sabemos como chegar o mais rápido possível nessa propriedade rural. Então vocês viram que o clima já mudou. Dos agentes penitenciários, eu quero fazer uma referência também, gente, porque existem aqueles que queixam, mas tem aqueles que realmente sabem vestir a camisa e serem dignos de serem agentes penitenciários. É um jovem, até da minha cidade de Anápolis, com o nome de Michael, né? Ele estava lá, os prisioneiros lá, todos tomando aquele banho de sol. Um deles chamou o Michael e disse a ele, olha, eu lhe dou 100 mil reais se você deixar entrar 15 aparelhos de telefone celular. Esse jovem deu voz de prisão a esse bandido dentro da penitenciária. Levou para a delegacia, lavrou novo auto, tá certo? Então uma pessoa dessa, nós temos que respeitar e temos que reconhecer o trabalho, né? E valorizar o trabalho dele, não é? Então, são gestos, tá certo, que sensibilizam todos nós. A ação da Rotan hoje, não é? Desses batalhões especializados, colocando ali o risco de sua própria vida e todos eles em trazer a segurança para as pessoas. E vocês podem saber, gente, que aquilo que eu prometi, eu me comprometi na campanha em dizer, olha, o bandido muda de profissão ou muda do estado de Goiás. Nós já estamos vendo que alguns já mudaram de Goiás. E o resto, você sabe que estão mudando de profissão mesmo, né? Porque não está tendo espaço, não vai ter espaço para essa bandidagem, não, porque nós temos que dar segurança à população do nosso estado de Goiás. Ou mudaram de profissão, ou mudaram de estado, ou estão presos. Exatamente. E olha só, governador, o senhor falou de valorização, né, desses profissionais, desses nossos combatentes. A Aline Lopes, ela também agradeceu a valorização que o senhor deu ao extinguir a 3ª classe dos policiais. E essa também foi uma promessa de campanha que foi realizada, né, em menos de 100 dias. Foi de imediato, né? Então logo eu cheguei ao governo, eles criaram em Goiás uma categoria, uma subcategoria. Na verdade, a subcategoria. Um policial militar em Goiás ganhava R$ 1.500. É um absurdo. Como que arrisca a vida por tão pouco, né? É inaceitável, é inadmissível. Os outros policiais faziam caixinha para ajudar. Muitos deles que tinham problema na família, no seu dia a dia e tudo, ganhavam R$ 1.500. Sabe quanto esses policiais estão ganhando hoje, depois que nós assumimos o governo? R$ 5.100. Uma diferença boa, agora, né? Na Polícia Militar, na Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e também nos agentes comunitários, nos agentes penitenciários. Então, todas essas categorias que tinham essa subcategoria, nós cancelamos e acabamos com essa 3ª classe. E vocês viram também aquela indústria mafiosa de multar carros escondidas, de ficar naqueles pontos só para poder gerar dinheiro, que todas aquelas empresas eram todas ali propriedade desses empresários da estrutura de governo. Não vou chamar de empresário, são
são pessoas que não têm essa qualificação. Eu estaria denegrindo a imagem de empresário, empresário contribui muito para com o Estado. São essas pessoas que são verdadeiros delinquentes, que estavam no governo anterior e que usavam esse tipo de aparelhagem, aquele tipo de pardal, que ela colocada em condições ali para que no momento que você via, você já estava multado. Então, essa indústria da multa em Goiás, nós extinguimos ela também, impedimos. Você hoje sabe que você tem que ter responsabilidade no trânsito, que você tem que cumprir critérios, mas você também não vai ter ali ninguém usando de má fé para poder implantar essa indústria de multas mais no nosso estado de Goiás. Lógico, se a pessoa não cumprir as regras, ele terá duramente penalizado. E é o pessoal também do trânsito, que tinha que pagar no cartório mais de R$180 no cartório em Goiânia. Se ele comprou um carro, um leasing, ou se ele financiou um carro, ele tinha que vir num cartório em Goiânia. Ele acaba com isso. O Detran hoje já reconhece e certifica o seu carro sem que você tenha que pagar nada. E outras novidades virão também no Detran. Vocês aguardem que nós vamos cada vez mais limpando esse nosso estado de Goiás. Governador, vamos falar agora sobre educação, já que tem muita coisa para a gente falar, né? Foram 100 dias e muitas ações, então temos que correr um pouquinho com o tempo. Vamos falar de educação. Muita gente aqui, na verdade vou começar pelo lado bom. Tivemos uma economia de 245 milhões. Mas todo mundo está questionando assim, está fechando escolas, governador? Como é que é isso? Bom, o que está havendo? Agora é a hora de explicar. É verdade, nós temos que explicar. Quando ela fala, olha, nós vamos ter 245 milhões de reais, tá certo? Como economia, é porque nós estamos fazendo com que haja maior eficiência e menor carga para o Estado. Não é assim que se faz economia. Tá? Na sua casa, quando você está fazendo economia, você não está deixando de atender o que é o principal. Você está tirando aquilo que é inaceitável. Por exemplo, vocês sabem quanto é que o aluguel daquele prédio ali na Avenida Anhanguera, da Secretaria da Educação, aquilo é um prédio particular. Só a Secretaria de Educação tinha que pagar 7 milhões de reais de aluguel. Então, o que foi feito? Nós tínhamos o Instituto Estadual de Educação com 220 alunos, com espaço para poder ser ocupado por mais de 1.200 alunos. Ora, deslocamos os 260 alunos para uma escola ao lado, instalamos a Secretaria da Educação no Instituto Educação. Mas eu quero dizer outra coisa a mais. Aqueles que falam que Goiás estaria fechando escolas, não existe nada disso. Isso é o desespero deles, que estão vendo que nós vamos melhorar a qualidade da educação no estado de Goiás. O que nós estamos fazendo? Por exemplo, como exemplo aqui, na cidade de São Francisco de Goiás, nós temos um colégio estadual lá, em que ele tem uma capacidade de 352 alunos. Ele tinha 54 alunos. Olha, deslocamos esses 54 alunos para outra escola e, com isso, nós fizemos uma economia e ainda vamos dar uma educação de melhor qualidade para essas crianças que lá estão. Um colégio em Santa Terezinha de Goiás, Colégio São Geraldo, tinha capacidade para 1.198 alunos, ocupava 234 alunos. Veja bem, 1.198 e tinha 234 alunos matriculados. Na mesma cidade, ao lado do outro, nós tínhamos um colégio em Santa Terezinha, tá certo? Com a capacidade para 620 alunos. Tinham 56 alunos. Então, como é possível o Estado ter 2 colégios, e assim em todas as cidades onde nós fizemos a reordenação das escolas? Isso aí não é fechar a escola. Isso aí é ter responsabilidade com a educação. Agora, vocês sabem o que é o mais grave? Eu vou dizer a vocês. Vocês viram hoje a capa do jornal? Olha lá, 36,9% dos jovens que saem do ensino médio hoje, das escolas públicas de Goiás, ele não sabe matemática. Veja bem, no final do ensino médio, ele não sabe fazer uma operação de matemática, não sabe nada. Ele não sabe interpretar um texto escrito em português. Então,
É isso que nós não podemos fazer com os nossos jovens. Enganar, mentir, criar critérios para a pessoa passar de ano sem ter qualificação para poder passar. Vocês veem que nós estamos batendo forte num currículo pesado na área de matemática, de português, para que os jovens do nosso estado de Goiás, terminando o ensino médio, ou também fazendo o ensino profissionalizante, ele possa ser competitivo. O que adianta você gastar 9 anos no ensino fundamental, 3 anos no ensino médio, e depois você não sabe matemática? Você não sabe fazer as contas básicas de matemática? Então, isto aí é o que é? Falar que criou vaga, que ensinou, que a pessoa formou. Formou em quê? Então, essa enganação e essa mentira é que nós não podemos aceitar mais no estado de Goiás. E temos que dar uma educação de qualidade aos nossos jovens e às nossas crianças. Governador, nós estamos tendo muitas perguntas aqui também a respeito da UEG, da Universidade Estadual de Goiás. O André Luiz Valente e o Ricardo Belo, eles estão perguntando sobre essa situação, né? Querendo saber se vai haver uma intervenção, uma eleição ou outra medida para salvar a UEG. Essa pergunta é muito importante. Quem é que foi que formulou a pergunta? Foram 2 pessoas, o André Luiz Valente e o Ricardo Belo. André e Ricardo. Luiz e o Ricardo. Esse é um dos pontos, talvez, importantes dessa entrevista também. É importante que a gente possa explicar isso aí. Primeiro, é que toda universidade, por norma constitucional, ela tem total autonomia. Não cabe a governador nenhum intervir dentro de universidade. Entendeu? Você nunca vai ver o governador de São Paulo intervir dentro da USP. Você não vai ver o governador de Brasília intervir dentro da UNB. Então, universidade tem autonomia. Autonomia significa ela é que vai gerir o seu crescimento, os seus cursos e como deve ali aplicar o dinheiro que lhe é repassado. O que eu, como governador, tenho que cumprir? É aquilo que a Constituição me manda. Repassar 2% da minha arrecadação para a Universidade Estadual de Goiás. Eu repasso todo mês, até a mais de 2%. Então, está lá. Por que é que a UEG chegou a essa situação calamitosa? Primeiro, porque 2 reitores anteriores foram parar na cadeia. Que mancha, né? Reitor parar na cadeia. Praticar ilícito dentro da universidade. O atual teve que se afastar por denúncias também gravíssimas do dinheiro de verba federal usando indevidamente. Então, quando fala, olha, o governo não pode fazer. O governo democrático não pode invadir a autonomia universitária. Se ela hoje criou uma situação que é totalmente diferente de todas as universidades do Brasil, foi porque governos anteriores se sentiam donos da UEG e, ao invés de ser a UEG, de ser ali o seu corpo docente a definir como ela deveria crescer, quais os cursos que poderiam dar, quais os campos que poderiam criar no estado de Goiás, não. Aí o governador falava, não, eu preciso de apoio político tal prefeito, então faz uma UEG na prefeitura tal. Faz o campus na região tal. Faz outra UEG em tal cidade. Então, qual é o resultado? Este é o resultado. A Universidade Estadual de Goiás deixou com que os ex-governadores decidissem sobre o rumo da universidade. O que é mais grave. Para vocês terem uma ideia, a USP, que é uma das maiores universidades do mundo, ela tem 12 campos universitários. A UEG, você sabe quantos campos universitários ela tem? Quantos? 42. Você sabe em quantos municípios você tem curso da UEG? 235 municípios em 246. Você só tem 11 municípios em Goiás que você não tem curso da UEG. Como isso é possível, gente? Você sabe que não é possível. Insustentável, não existe nenhuma universidade no mundo
que tenha essa quantidade de campos e quantidade de cidades atingidas com cursos daquela universidade. Mas por quê? Ao invés de atender aquilo que é a decisão da Universidade do Estado de Goiás, foi atender à vontade política do governador. E deu no que deu. Escândalo, corrupção, desvio de dinheiro, má gestão, cursos hoje. A UEG está classificada no ranking nacional em 152ª. Então, quer dizer, gente, esse faz de conta que não dá certo, entendeu? Já pensou aquele cirurgião que vai operar a pessoa, aí dá um cortezinho na pele, dá uns pontos, faz um curativo e não trata a causa da doença. E estavam fazendo com o estado de Goiás. Só cortava ali na pele, dava os pontinhos, botava um esparadrapozinho ali, cobrava os honorários, tal, e o cidadão continuava com o mesmo problema. Então é o faz de conta, é a enganação, é a mentira. Então este é o fato que nós precisamos mais do que nunca, que a UEG agora decida os rumos dela. Por parte do governo, estou aberto a qualquer diálogo, mas jamais, no nosso governo, vocês jamais vão ver nenhuma intervenção, nenhuma ação autoritária junto à Universidade Estadual de Goiás. Podem ficar tranquilos. Agora, todo aluno pode conferir. Todo dia 1º está lá o dinheiro depositado, 2% da arrecadação do Estado de Goiás está lá depositado. Podem ter certeza disso. Então, governador, vamos dar uma acelerada que nós só temos mais 20 minutos e ainda temos 3 tópicos para falar. Só para concluir aqui a educação, entregamos 167 ônibus escolares pelo Estado, 13,5 mil carteiras escolares. E vamos então para o tema de gestão. A gente tem falado muito nesse governo, no atual governo, sobre profissionalização da gestão pública. Sem luxo, corte de gasto, corte de 20% da máquina pública. E o senhor falou na semana passada sobre a questão da foto oficial nas secretarias e nos órgãos do governo. Explica um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso. Bom, este é um assunto que nós temos que acompanhar o que a sociedade mais do que nunca exige. Que é o que nós falamos até no início da nossa entrevista, transparência. Não pode ter mais ou menos, tá certo, em nada, principalmente na gestão pública. Porque nós estamos lidando com dinheiro que é do cidadão. Tá? Não existe dinheiro público. O governo tem dinheiro. Não existe dinheiro público. O que existe é dinheiro que a família, que o cidadão paga em forma de impostos, de taxas, de tudo isso. Então o dinheiro é da população. O governo está ali para gerenciar o governo. Gerenciar o dinheiro. Essa é que é a realidade. Vamos acabar com essa história que o governo tem, que o governo pode tudo. Continuar do jeito que estava, você sabe, o Estado estava aí, quebrado, dilacerado. Por quê? Irresponsabilidade de todo tipo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Uma gestão profissional, certo? A minha classe política, agradeço os meus deputados estaduais, meus deputados federais, me deram total autonomia para eu poder escolher os secretários de Estado. Pessoas preparadas, competentes, cada uma sabendo o que tem que fazer na sua pasta. Goiás, por exemplo, é um estado onde os ex-governadores criaram 5 secretarias extraordinárias. O que é secretaria extraordinária? Secretaria extraordinária, sabe o que é? Secretaria para os ex-governadores fazerem conchavos. Precisava de um partido, pegava lá, botava ele como secretário extraordinário. Precisava do outro, fazia isso. Então, esse conchavo. Não, nós acabamos com isso. Mas sabe por quê? Ele cortou. Nós não tínhamos em Goiás Secretaria da Agricultura. Da Cultura, não tinha Secretaria da Cultura. Não tinha Secretaria do Esporte. Não tinha Secretaria da Indústria e Comércio. Não tinha Secretaria da Inovação e Desenvolvimento. Então, vejam vocês, tinham 5 secretarias extraordinárias. Que extraordinária para fazer o quê? Então, gente, você vê essa mudança. Além disso, nós fomos o primeiro no país, tá certo? Em termos de estrutura estadual, e já estamos hoje sendo copiados por outros tantos estados, que nós implantamos o que chama-se compliance público. É meio complicado.
que é compliance público? É uma vacina. Falando em vacina, vou dar uma desviada aqui, 2 segundos. Por acaso, a senhora gestante e de criança de 5 meses até 6 anos, vocês já levaram seus filhos e vocês já foram se vacinar? Hein? Até dia 18 é o espaço de vocês. Então, vamos prestar atenção. O que é vacina? É não deixar com que você tenha amanhã essa gripe, que hoje é uma virose violenta e que pode levar pessoas à morte. Então, o que é que nós estamos fazendo no compliance público? É criando uma vacina para não deixar com que a corrupção prevaleça e aconteça. Porque hoje o que nós estamos vendo? O dinheiro da Saniago, está lá a Polícia Federal. 3 vezes que a Polícia Federal já foi lá dentro da Saniago. São milhões de reais, tá certo? Mas milhões e muitos milhões de reais. Tem gente que fala que vai chegar a 1 bilhão, certo? Então o que aconteceu com o dinheiro? O dinheiro, ao invés de ir para saneamento básico, para água tratada, foi para onde? Para o bolso de alguns e para as campanhas eleitorais. Enriquecer, roubar e fazer projeto de governo. Então isso é que prevaleceu ali. A Polícia Federal, repito, já foi lá 3 vezes e vai mais vezes. Entendeu? Está nos ajudando a limpar isso aí. Então o que é o compliance? Ao invés de nós já termos dinheiro assaltado, que não vai ser fácil buscar de volta, nós vamos poder, tendo compliance, saber que, na hora que começou o contrato, sair daquela regra, acende a luz vermelha e fala, para, aqui está indo para um caminho que não é correto. Ou seja, nós então antecipamos, nós não vamos deixar que o dinheiro da população, que é o dinheiro seus, seja desviado para aquilo que não é o correto e que não está ali no projeto de melhorar a vida do cidadão. Então isso é o compliance. Então, profissionalizando a gestão, instalando um sistema de identificar qualquer tentativa de desvio de corrupção dos projetos do governo, ao mesmo tempo cortar na carga, nós diminuímos o gasto público. Gente, tinha aluguel de VaptVupt no interior que custava 20 mil reais, uma salinha desse tamanho. Veja bem, era só porque aquilo ali é o cabo eleitoral do ex-governador. Então dá para ele lá, dê 20 mil reais para ele, aluga lá uma salinha, dê 20 mil reais para ele. Quantos você não sabe aí? Você sabe muito bem no seu município aí, quantas lojas são aí ocupadas pelo Ciretran, pelo Bolsa Família, ou se não pelo Renda Cidadã, ou se não pelo VaptVupt, que custa aí milhares e milhares de reais. Para atender quem? Aquela pessoa, especialmente. Não é para atender a população. Então, minha gente, o que nós estamos fazendo é dessa maneira. Junto aos empresários, nós diminuímos os incentivos dele, fizemos eles pagar mais impostos, estamos arrecadando ainda mais 1 bilhão de reais, cortando tudo isso, tudo quanto é contrato, não tem negócio de contrato agora, tinha contrato que cada guarda de segurança tinha um valor, cada empresa recebia um tanto, tinha valor de litro de óleo diesel, cada um era um preço. Então agora nós estamos colocando Goiás nos eixos, nos trilhos, fazendo aquilo que eu disse a vocês desde o começo, colocando ordem na casa. É isso que nós precisamos, com apoio da população e de todas as nossas bases de sustentação. Então, minha gente, me ajudem cada vez mais a devolver Goiás aos goianos, que é o meu compromisso e eu tenho que cumprir também junto a vocês. Olha, gente, como o nosso tempo está um pouquinho apertado devido à programação da TV Brasil Central, só quero lembrar que amanhã, às 8 horas, o governador vai estar aqui novamente, mas no roda de entrevistas. Então, os assuntos que nós não conseguirmos abordar hoje, amanhã ele vai estar falando sobre isso, tá bom? Vamos passar para a infraestrutura, governador. Agora a Semana Santa chegando, né? Aliás, já estamos na Semana Santa, mas o feriado agora, né? Ramos, e já começou ontem. Já começou. Mas agora vem o feriado de sexta-feira, né? Muita gente aproveita para pegar a estrada e as obras, né, de manutenção elas já começaram em algumas GOs. Então, só para o pessoal já ficar atento, na GO 070, 060 na Rodovia dos Romeiros, GO 213 e 139, a 338, a 164, a 118 e a 241. Todas essas estão tendo a manutenção, o apoio da Goinfra. E também dentro de infraestrutura, o senhor participou, né, do leilão da Ferrovia Norte-Sul.
junto ao ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, lá em São Paulo. E o que representa, assim, esse leilão da ferrovia para Goiás? Olha, a primeira é falar para todos os goianos, todos que transitam no estado de Goiás. Vocês sabem que toda rodovia, quando ela é construída, a empresa que construiu tem que mantê-la durante 5 anos. Isso é obrigação de contrato. Mas como os governos anteriores só queria fazer reconstrução de estrada a cada 2 anos para fazer caixa de campanha, você vê que as rodovias de Goiás, rodovia Sonrisal mesmo, o final de 1 ano, 1 ano e meio, ela já estava deteriorada. Você vê na rodovia de de Goiânia até a cidade de Goiás aí, que tem parte dela que foi entregue com menos de ano, já está esburacada. Então, imagina então como o governo estava sem condições financeiras, só ocupando de gastar na campanha eleitoral, nós não tínhamos nenhuma empresa de conservação das rodovias. Desde o mês de agosto de 2018, não tinha nenhuma empresa mais se ocupando das rodovias. Então, imaginem bem, você receber o Estado, do jeito que eu recebi, ainda com 5.000 quilômetros de rodovia todas esburacadas. Então, gente, vocês estão vendo aí que, sem ter empréstimo, sem nada, mas nós estamos economizando e já estamos aí com frente de serviço em todas essas rodovias que a Marcela colocou aqui. Lógico que eu tenho que pedir desculpas aos motoristas, a todos os passageiros que estão tendo que enfrentar dificuldade, porque a qualidade do asfalto é da pior do mundo. Você viu lá, fizeram uma estrada lá, GO 060, veio uma chuva lá, rodou o bueiro, aí eu tive, graças a Deus, o apoio do ministro da Infraestrutura e do ministro e do Exército Brasileiro, foram lá e instalaram uma ponte metálica para garantir o transporte da safra ali e das pessoas também que moram naquela região do oeste goiano. Agora, além de tudo isso que nós estamos avançando, gente, nós conseguimos algo inédito. Sabem por quê? Eu acredito que muitos de vocês aí se lembram de quando lançaram a ferrovia Norte-Sul. Tem 33 anos, quando o Sarney lançou a ferrovia Norte-Sul. 33 anos. Você só via Norte-Sul, era escândalo, corrupção, desvio de dinheiro, dinheiro da Norte-Sul comprando fazenda, comprando apartamento no exterior. Era só isso que você via da Norte-Sul. O que aconteceu? Com o governo do Jair Bolsonaro, em 90 dias ela foi leiloada. Ou seja, daqui 2 anos nós vamos ter a ferrovia Norte-Sul trafegando desde o porto em Maranhão, do Itaqui, porto de Itaqui no Maranhão, até o porto de Santos. Isto que vai desenvolver também muito o nosso estado de Goiás. Foi um leilão onde o preço saiu acima daquilo que o governo pensou e, além do mais, sabe qual foi o grande presente que Goiás ganhou do nosso ministro, que está ali na foto, o ministro Tarcísio, aquele no meio ali, à direita, o governador do Tocantins. Sabe o que foi? Nós ganhamos um braço da ferrovia leste-oeste, chamada Ferrovia da Integração do Centro-Oeste. Essa ferrovia, ela vai sair ali da Ferrovia Norte-Sul, na altura entre Mara Rosa e Campo Norte, vai sair dali daquela posição e vai até Água Boa, no Mato Grosso. Então ela vai passar pelo meio do norte goiano, pelo Vale do Araguaia e vai se juntar à ferrovia leste-oeste. Então, nós teremos uma ferrovia transversal, enquanto nós temos a norte-sul nesse sentido vertical. Então, isto aí vai melhorar em muito as condições de desenvolvimento também da região do Vale do Araguaia e do norte do estado de Goiás. Isto e ela será feita, este braço da ferrovia, será feita até o final do governo Bolsonaro e nós vamos inaugurá-la, podem ter certeza. Muitas notícias boas para 100 dias, né, governador? E aqui, ó, a Joana Dark Pantaroto diz que está acompanhando as mudanças lá da Espanha. O Andrei Alcântara parabeniza os avanços na educação.
a Helena Maria, Isolde Zardim, Juquinha Vilela, Rubens Barbosa da Silva, Andrei Alcântara, Zezé Magal, Luciano Marques parabenizam pelos 100 dias de governo. Aliás, parabenizam pela competência, viu, nesses 100 dias de governo. O Ícaro Ribeiro parabeniza pelo fim da indústria da multa, que estava pesando no bolso do goiano. O Tonimar Camilo parabeniza por devolver Goiás aos goianos e investir na educação. A Maria Lúcia parabeniza pelo combate à corrupção na UEG. A Gislaine Mesquita parabeniza pela gestão de qualidade. E nós vamos ter que encerrar por aqui. Olha aí. Mas amanhã eu estarei aqui de novo no programa... Roda de entrevistas às 8 horas aqui na TVC. Roda de entrevistas às 20 horas, né? Isso, às 8 horas, às 8 horas da noite. Eu estarei aqui sendo entrevistado e continuando esse diálogo com vocês. E muito obrigado. Mas por favor, saibam uma coisa. Ninguém consegue governar sozinho. Eu preciso de vocês. Eu preciso do apoio da população de Goiás para nós colocarmos cada vez mais ordem na casa e fazermos o dinheiro chegar para as pessoas que mais precisam e para as regiões mais carentes do estado de Goiás. Um abraço, boa noite, muito obrigado aí pelo tempo que vocês dispuseram a nos ouvir. Muito obrigada, governador. E vamos terminar, então, assistindo a festa linda que foi na Praça Cívica, cheia de gente, famílias inteiras e a ação dos bombeiros que o governador falou anteriormente. Boa noite, gente. É verdade. Devolvemos a Praça Cívica aos goianos, na verdade. Lá estava sendo só de assaltantes e usuários de drogas. Agora nós temos lá uma praça aberta a toda a população de Goiânia. E foi um momento especial para mim também. Vamos lá, eu estava lá, pedalando, minha gente. O que nós estamos deixando claro é que a praça é de todos e nós queremos uma praça viva. Viva a Praça Cívica!